seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência, motivação ou superação, relacionamento, motivação. Se esses temas fazem sentido para você, se inscreva para que você possa cada vez mais ver grandes exemplos neste podcast. Neste episódio de hoje, eu estou com Fernanda Duarte. Fernanda Duarte é CEO do Estúdio Merak Beauty. Fernanda Duarte, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que você, como empreendedora, tem grandes histórias de superação, de resiliência e principalmente de motivação para quem está nos assistindo. Fernanda, bem-vinda. Me conta um pouco da tua história. Bom, primeiramente, eu que agradeço, né, por você ter me feito esse convite para poder estar aqui hoje, para a gente poder bater esse papo. Bom, eu me chamo Fernanda Duarte, eu tenho 36 anos, eu sou casada, tenho 3 meninos, 3 filhos lindos e tô na área da beleza já tem mais de 2 anos. Eu atualmente trabalho com alongamento de cílios, porém eu sou proprietária de um estúdio de beleza onde a gente trabalha com várias coisas, com alongamento de unha, cabelo, sobrancelha, enfim, a gente tá aí nesse ramo da beleza cuidando da mulherada. Inclusive, cuidando da autoestima delas, né? Exatamente. Que é muito importante também para o seu eu, né? Ficar bem. Mas me conta, como é que iniciou o teu empreendimento ou a sua vida de empreendedora, de superação? Me conta um pouco da tua história. Como é que foi? Olha, na realidade, eu sempre tive um pouquinho desse pé para empreendedorismo. Porém, ele foi se desenvolvendo até eu chegar onde eu tô hoje, né? Quando eu era mais nova, eu trabalhei em várias coisas, né? Eu fui mãe muito nova, então eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhava como CLT. Porém, depois de muito tempo, eu tive o meu último emprego. Quando eu tive o meu segundo filho, eu acabei saindo do CLT. Nunca gostei muito de trabalhar para os outros. Eu acho que a maioria das pessoas, elas são dessa maneira. E eu tive o meu filho, que hoje ele vai fazer 16 anos. Então, na época ele tinha 1 aninho, eu saí do meu serviço. E desde então eu resolvi que naquele momento ali eu seria mãe, que eu iria cuidar do meu filho. Sim. Porém, o tempo foi se passando e a gente sente, né, essa necessidade de, poxa, o filho cresceu, agora eu quero fazer alguma coisa. E aí o meu esposo montou uma loja para mim de roupa. Ah, tá. Então a gente começou ali com uma loja de roupas. Isso era loja de roupa feminina, masculina, infantil. Fiquei um pouco ali com essa loja, mas acabou não indo para frente, porque ele ainda era pequeno. Logo em seguida veio um outro, né, que a diferença de idade é pouca, então acabei encerrando. Voltei para casa para cuidar das crianças de novo. Depois de muito tempo, eu sempre morei aqui em São Paulo. Passou um tempo, eu fui morar em outro estado. Eu fiquei morando por 9 anos no Nordeste, especificamente no Piauí. Então, lá no Piauí, na época da pandemia, eu tava agoniada querendo fazer alguma coisa, porque o meu esposo também é empreendedor. Sim. Ele trabalha no ramo de importação, com perfume importado, com celular, enfim. E eu sempre vendo ele empreendendo e tudo mais, e eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa na pandemia. Estava ali naquela loucura, parado, né? E aí eu montei uma loja de lingerie virtual. Só que nisso, essa loja ela acabou também não indo para frente. Eu enfrentei alguns problemas, como a doença do meu pai. Então, eu viajava muito. Eu ficava aqui em São Paulo e lá no Piauí, lá aqui em São Paulo e lá no Piauí. Porque eu vinha para cá para cuidar dele. Então, eu também não consegui dar continuidade na loja de lingerie por conta da doença do meu pai. Porque eu ficava viajando muito. E acabei desistindo também. E aí, eu passei por um processo de depressão por conta da doença dele, e foi aonde eu sempre costumo dizer que os cílios ele me escolheu, porque eu já tinha feito curso na área da beleza antes de me mudar para o Piauí, ou seja, há 10, 11 anos atrás. Tinha feito um curso de cabeleireira, de sobrancelha, mas não foi para frente. E quando eu tive esse processo da depressão por conta da doença do meu pai, foi aonde eu resolvi que eu voltaria para a área da beleza novamente, quando eu viesse voltar para São Paulo.
Mas não ia ser cílios, ia ser outra coisa, mas acabou despertando o interesse nos cílios, eu não sei nem como, porque eu nunca tive muita paciência e os cílios, ele é muito minucioso. Mas aí ele me escolheu, ou seja, acabou sendo uma terapia para mim. Quando eu tô trabalhando, é uma terapia, é o único momento que eu tô calma, que me relaxa, que não é a mesma pessoa ali. Na hora que tá atendendo, é totalmente outra pessoa. Ou seja, é realmente a minha terapia, trabalhar com cílios, e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, no seu trabalho com os cílios, você fica literalmente sentada e concentrada Exatamente. focando no trabalho, né? E isso é uma grande terapia para você. É Isso para mim interessante. E pode ser uma grande ajuda, né? Está sendo uma grande ajuda, perdão, no seu caso particular, sim, né? com E certeza. você fica realizada, você realiza a outras pessoas, as mulheres, né? Elas se Sim. sentem bem, se sentem belas. Você está ajudando a si própria e as outras E pessoas, ajudando outras mulheres, exatamente. né? E me fala Exatamente. uma coisa, nessa questão, né, que você comentou sobre superação, né, no caso de depressão, né? E como é que foi isso de você conseguir conciliar tudo na tua vida pessoal, na tua vida profissional, né, e empreender como você empreende, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca vai conciliar tudo 100%. Porque a vida da gente, ela tem altos e baixos, né? Ninguém pode enfeitar a vida, dizer que aí ela trabalha por conta própria, a vida dela é perfeita, tá tudo sempre maravilhoso. Nossa, ela pode fazer o que ela quer, ela não tem horário, ela não... E não é assim, né? Porque você trabalha por conta, a responsabilidade é maior. Porque você tem as contas para pagar, você tem as suas responsabilidades e os pepinos BO do dia a dia, eles não esperam, né? O filho fica doente, acontece algum problema, alguma coisa, e você tem a tua responsabilidade. Então, nem sempre você vai conseguir conciliar, mas a gente tenta, né? Hoje eu aprendi a todos os meus compromissos ser anotado na agenda, coisa que eu não fazia antes, para mim conseguir conciliar. Então, eu anoto na minha agenda de trabalho os meus compromissos. Anoto ali aquele horário, tá bloqueado, eu não posso atender cliente porque eu tenho algo para fazer. Então, é tudo anotado. É uma das coisas que eu faço para conseguir conciliar os compromissos com o trabalho. Isso me ajuda bastante. E no teu trabalho você tem um grande objetivo ou um propósito? Tenho. Uhum. Assim, eu ainda estou passando por um grande processo no meu trabalho, porque o meu espaço, eu montei ele assim que eu me mudei para cá. Porque lá no Nordeste eu já trabalhava com cílios, porém eu atendia na minha casa. Então, quando eu vim para São Paulo, foi onde eu montei o meu estúdio. Montei, né? Eu e meu esposo, a gente montou do zero. Inclusive, foi meu esposo que fez tudo, sabe? A questão de pintura, piso, a gente montou tudo do zero. E ele era numa localização no centro de Barueri. E acabou que não deu certo. Fizeram. Enfim, eu precisei entregar o prédio com 4 meses de reforma. E isso aconteceu no pior momento da minha vida, porque foi quando meu pai faleceu. Eu entreguei o Uhum. prédio num sábado e na quarta-feira o meu pai faleceu. Então foi tudo muito perto. Então eu tive que arrumar um outro lugar, reformar novamente, inaugurar, tentar criar novas clientes, porque eu saí da localidade que eu estava. Ou seja, eu inaugurei esse que eu tô agora no mês de novembro. Então eu tô todo nesse processo ainda. Então a minha cabeça ela tá cheia de sonhos, cheia de metas que a gente vai concluindo aos pouquinhos, né? Mas o meu grande sonho mesmo é montar o meu estúdio, mas o meu estúdio próprio. Ter o meu espaço ali, o meu espaço próprio fixo. Sem ter que estar pagando aluguel para Ah, ninguém. tá. Isso que eu ia perguntar. Um espaço próprio seu, sem ser Exatamente, alugado. exatamente. Eu tenho essa vontade de, Aham, de comprar o terreno aham. e o meu esposo desenhar, porque ele trabalha com obra dele, desenhar e a gente construir e ali ser feito meu do zero. Esse é o meu sonho. Todos os detalhes, todo Exatamente. espaço planejado. Exatamente. Aham. E como é que vai ser, assim, digamos, o grande objetivo depois disso que você quer fazer? Eu sou uma pessoa Aham. que eu sou muito família, né?
E acredito que a gente deva pensar muito na nossa família, no nosso lado espiritual também. Então, se você fica pensando só em coisas materiais, aquilo ali é uma bola de neve. Porque eu tenho um carro hoje, então daqui a pouco eu quero trocar aquele carro. Aí eu tenho essa casa hoje, daqui a pouco eu quero trocar aquela casa, então nunca passa. Então, assim, graças a Deus a gente está construindo a nossa casa agora. Então, é um sonho nosso também, a gente está conseguindo fazer isso. Então, a gente tendo a nossa casa, o nosso espaço para trabalhar, né? Que a gente tem uma loja no Nordeste, meu esposo vai montar uma loja aqui em São Paulo também. A gente tendo a nossa loja, tendo o meu estúdio, a nossa casa, a gente vai mantendo, né? E tendo foco nos nossos filhos, porque os nossos filhos eles estão se tornando adolescentes, eles vão estudar e a gente quer encaminhar eles também para o mercado de trabalho. Então a gente foca muito nesse família, né? Da gente estar sempre junto e fazer as coisas sempre ali junto. Não ficar pensando só nas coisas materiais, porque se a gente for focar nisso, você acaba ficando louco, né? Você trabalha só para comprar, para gastar, para fazer. Então a gente tem que ter outras visões também. É o equilíbrio Tem que emocional, ter o perdão, equilíbrio. o equilíbrio espiritual, da espiritualidade, Exatamente. um equilíbrio financeiro, equilíbrio familiar, um equilíbrio pessoal de si próprio. E Exatamente. aí, você vendo isso, porque você não tá focando só o dinheiro em si, né? Você quer que todos sejam beneficiados, Sim. principalmente nesse ponto de vista espiritual. Sim, Sim. também, porque é a nossa base, né? É a base para quando a pessoa ela tem ela acredita e ela vive isso, então ela é a base que a gente tem, né? Porque a gente sem Deus a gente não é nada. Então a gente tem a nossa base. Então a gente precisa colocar sempre isso em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois, porque senão, que nem eu falei, se torna uma bola de neve e aí ninguém nunca fica satisfeito. Porque aí você comprou uma roupa, aí agora eu quero outra. Eu comprei um carro, agora eu quero outro. Aí eu tenho isso, agora eu quero aquele outro. E se você não parar, você se perde, né? E aí você fala assim, vamos lá, a sensação de plenitude quando você tem essa questão, né, em Deus, no seu caso, é isso? Quando tem a plenitude em Deus, as duas coisas serão acrescentadas Automaticamente. automaticamente, Automaticamente. né? Exatamente isso. E aí vai fazer mais sentido ainda para sua vida, para a vida da tua família, Com né? certeza. Porque você tem um coração mais calmo, né? Porque quando a pessoa ela não tem uma base, ela literalmente ela fica em busca do vento. Ela nunca vai estar satisfeita, né, com alguma coisa. E querendo ou não, a gente tem que, óbvio, o dinheiro ele é muito importante, ele serve para nossa proteção, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue nada, né? Serve para proteção, para saúde, para dar um conforto, um lazer para nossa família e tudo mais. A pessoa fica doente, ela precisa, né? Ajuda muito. Mas a pessoa ela tem que ter uma base, ela tem que saber o que ela quer e ela tem que ser uma pessoa que ela tá satisfeita também com o que ela tem. Porque senão ela se perde na vida. E isso está lhe ajudando bastante na tua vida de superar as circunstâncias, Me as ajuda. aflições. Me ajuda muito, porque querendo ou não, todo o processo que eu passei nesse período da doença do meu pai, tudo foi uma coisa muito nova para mim. Eu nunca tinha passado por isso. Então foram 5 anos, difícil, entendeu? Muito difícil. Então hoje é a palavra que eu até aprendi. Eu estou ressignificando tudo. Eu estou aprendendo a ressignificar. Se passaram 8 meses apenas. Então, eu estou tentando ainda colocar cada coisa no seu lugar, a falta, é, enfim, a gente tem que ressignificar tudo, entender o porquê que aconteceu, o que aconteceu e colocar as coisas no lugar para seguir adiante. Não é nada fácil, mas a gente precisa seguir, entendeu? Então, mas quando você tem essa base, esse entendimento, se torna um pouco mais fácil do que a pessoa que ela fica meio perdida. Sim, sim, sim. Quando você falou assim, né, tá começando do zero, né? Você iniciou um negócio do zero, porque você empreendeu, está empreendendo e falou, ó, usou esse termo, estou iniciando do zero, né? Isso requer muita coragem,
né? Muita força de vontade, muita determinação, muito o querer, né? Que dê certo, inclusive, né? O que que você falaria para as pessoas que têm um certo receio ou medo de fazer algo ou alguma coisa do zero? É interessante você fazer essa Uhum. pergunta, porque para uma pessoa que tem uma personalidade como a minha, que às vezes pode não aparentar, mas eu sou mais retraída e eu tenho uma certa insegurança. Então, no meu caso, e vim desse processo de problemas emocionais, né? Ainda vivo esse processo. Então, para mim fazer tudo isso, se eu não tivesse ajuda, principalmente do meu esposo, eu não tinha conseguido fazer nada. Então, nesse caso, eu tive essa grande rede de apoio. Você vai, a gente vai conseguir, lá a gente vai dando jeito e vamos, porque vai dar certo. Né? Ele sempre fala que não tem o plano B, o plano A ele tem que dar certo, o plano B ele não existe. E eu tenho medo, eu não vou falar que eu não tenho medo. Hoje eu tô aprendendo a ter um pouco mais de segurança, mas essa firmeza toda eu aprendo com ele, porque sozinha eu não consigo, não. Eu tenho muito medo, eu sou muito insegura. E tô aprendendo hoje, na prática, a saber que existe uma caixinha, né? Você precisa, a tua insegurança tem hora que ela tá ali, mas tem uma hora que você tem que guardar ela, que você tem que ir pra cima, porque senão os problemas eles te consomem. Aí você enlouquece. Eu tô gostando muito da sua franqueza de você falar dessa forma, porque, vamos lá, muitas há pessoas, há pessoas que veem a imagem de um empresário, de uma empresária, de um empreendedor, de uma empreendedora, uma mulher Uma maravilha, uma fortaleza. fortaleza, É. né? E você, sendo sincera e franca, eu tenho, assim, você tá falando, eu tenho minhas situações, né, minhas aflições, minhas situações, assim, que não são aquela fortaleza, né? Uhum. Porque muita gente pensa isso, né? Ah, ela é chefa, ela é Você tá patroa, ela entendendo? é... E às vezes a pessoa ela constrói uma imagem que Uhum. não existe. Aí a pessoa fala assim: "Ah, eu não vou empreender porque eu não vou dar conta, porque eu não tenho a Show, autoridade que ela tem, eu não falo que nem show. ela fala". Mas Uhum, ninguém é assim. A pessoa uhum. ela vai, né? Você tá ali no precipício. Ou você pula e aprende a voar, ou então você não pula. E é mais ou menos isso. Porque não tem como você ficar criando uma fantasia, ai, porque vai ser maravilhoso. Porque, não, é difícil, é doído. E ninguém tem essa força, esse. Não tem. Você aprende no meio do caminho. Show de bola. Eu tô gostando muito, viu? É verdade, porque a sinceridade, a verdade, a transparência que as pessoas estão nos escutando, né? Estão nos ouvindo, assim, puxa vida, vai se identificar com você, Exatamente. né? Exatamente. Porque aconteceu comigo. De eu ver alguém. Quantas vezes a pessoa ela tem uma profissão, que nem no meu caso, da área dos cílios. Aí a pessoa tá ali, ela tá começando agora. Aí ela olha o trabalho de outras meninas e fala assim: eu nunca vou conseguir fazer um trabalho perfeito desse. Eu nunca vou falar que nem ela fala. Nossa, ela dá curso, eu nunca vou conseguir dar um curso, porque eu não consigo falar em público. Mas se você conhecer a pessoa no pessoal, ou conhecer pelo menos o começo dela, como que ela começou, aí você vai ver que você pode também. Então eu sempre sou muito sincera. Eu ministro cursos também no meu espaço. Que legal, Então, eu show. ajudo outras mulheres a entrar na área dos cílios também, a poder conseguir viver de cílios. Então, eu sempre mostro para elas como foi que eu comecei, o tanto que eu sofri. Eu mostro o primeiro cílios que eu fiz, que foi horrível. Eu brinco pra caramba com essa história, porque o primeiro cílios que eu fiz, sabe, eu fiquei ali com a minha amiga, eu não tinha nem a maca, eu fiz na cama, com ela deitada na cama. Fiquei quase 6 horas com ela ali. Quando ela levantou, ela tinha acho que 5, 6 fiozinhos em cada olho. Oh, E aí foi frustrante pra mim. E hoje eu uso essas fotos, eu brinco pra caramba com essa história, enfim. Mas eu uso isso pra poder mostrar pra outras mulheres que elas também podem conseguir, se elas não desistir. É por isso que eu tô sempre ali na luta, né? De conseguir, de falar, não, eu não vou desistir porque vai dar certo. Tem dias bons, tem dias ruins, mas
você tem que botar pra frente sempre, nunca pra trás. E as suas alunas se espelham em você. Ah, sempre, Ah, com certeza. no que você está hoje. Sim. Elas falam, poxa vida, eu quero ser que nem a Sim. Fernanda Duarte. E eu sou muito sincera, eu falo pra elas, porque é uma área muito difícil, né? Imagina, você ficar ali, se ponha no nosso lugar. Você sentado ali, num mocho, com a cliente deitada na maca. Você vai ficar ali de 1h30 a 2 horas fazendo os cílios dela. O ser humano, ele tem em torno de 120 a 150, de 150 a 200 fios, mais ou menos, em cada olho. Colocar fiozinho por fiozinho em cada um. Exatamente. Então tem que ter muita paciência, muita paciência. Então tem todo um desenho que a gente faz, tem todo um material, sabe? Eu sou super chata com o meu material, porque eu gosto de material bom, de qualidade, eu ensino muito isso para ela. Então não é fácil. Não é fácil. E você tá no mercado hoje que toda esquina tem uma menina que faz cílios, porque hoje em dia toda esquina tem. Só que aí tem aquela questão, eu sempre falo para elas, o que você tem de diferente? Porque assim, no mundo da beleza hoje, eles meio que engessaram uma forma de você ser empreendedora da área da beleza. Então você precisa usar um salto, um terninho e falar bem, porque aí você tem autoridade. Aí tem um monte de menina que acha que precisa mudar o jeito de vestir, que acha que precisa mudar o gosto musical, que precisa mudar algumas coisas para poder ter sucesso. E não é isso. Então as pessoas elas têm medo de começar porque o mundo ele empurrou, engessou ali, ó, você só vai ter sucesso na área da beleza, só vai ser autoridade se você usar um terninho, não sei o quê, se você usar social, as músicas do estúdio tem que ser assim. Você não pode ouvir, sei lá, funk, rap ou não sei, entendeu? Só que assim, a gente só vai conseguir ser vista, ter sucesso, se você for você mesmo. Ser autêntica, né? Se você ser autêntica, ela sempre fala, mas como é que eu vou crescer? Sim. Seja você. Seja você. Óbvio que tem algumas coisas que tem que controlar, né? Eu falo palavrão. Aí você não vai ficar falando palavrão. Você não vai gravar vídeos falando palavrão. Isso você tem que cortar. Mas você tem que ter a tua personalidade. Você tem que ser você. Aí você vai conseguir ter visibilidade, conseguir ser autoridade naquilo ali que você faz. E um monte de gente vai se identificar. Um monte de gente se identifica. Porque a pessoa, o público, vários públicos, né? Assim, a clientela, vamos dizer o seguinte, tem várias personalidades, vários tipos de... Se identifica com vários tipos, né? Porque tem pessoas que gostam de uma pessoa mais falante, outras mais quietinha, outras que são meio termo, né? Que fazem rir, que não fazem rir, que são mais sérias, né? Cada uma tem, né, a sua identificação com o profissional, né? O relacionamento, né, da cliente com o profissional é muito variável, né? Exatamente. Então, eu creio que há público para todo mundo, né? Se for analisar bem. Há público para todo mundo, né? Porque a pessoa, antes dela, principalmente a mulher, a gente tem que saber analisar a mulher, porque a mulher, eu sempre vejo, fazem muito meme com a gente, né? Diz que para entender a mulher tem um livro lá dessa altura, não sei em quantas páginas, porque a gente é meio esquisita, né? E a mulher, quando ela vai procurar um salão de beleza, ela não olha primeiro, é só o salão, quero ir naquele salão. Não, primeiro ela vai se identificar com você. Ela vai ver quem que é você. Nossa, eu gosto dela. A cor favorita dela é essa, a minha também é, então vai dar certo. Ou então, ela gosta de comer pizza, ou ela gosta desse ritmo musical. Aí ela começa a observar o seu trabalho com carinho. Aí ela vai olhar teu espaço, ela vai se identificar. Nossa, ela serve esse café, eu gosto desse café. Ela serve esse chá. Nossa, a maca dela é gostosa. Aí ela vai se identificando. Primeiro ela compra você, para depois comprar o seu serviço. A gente tem que entender esse outro lado também. Por isso que tem público para todo mundo. Porque tem cliente de todo jeito e a gente tem que saber agradar todos os públicos, entendeu? Sim. Tem cliente que deita na maca que ela não quer conversar. Ela deita, ela quer dormir. Ela deita, ela quer dormir, eu ponho a musiquinha lá relaxante para elas acalmarem, para elas não ficarem agitadas. E tem cliente que quer falar o procedimento inteiro. Que às vezes eu tenho que falar assim, meu amor, fica quietinha porque tá atrapalhando e tudo. Quer conversar. Porque brigou com o marido, porque o cachorro
tá doente, porque o filho tá namorando, não sei o quê. E você vai ali conversando, que você vai criando amizade com ela. Então, existe N tipo de cliente. Tem cliente que é mais exigente, que nada tá bom. Não, porque tem que arrumar aqui, porque tem que arrumar aqui. Não, então vamos lá, vamos arrumar. Tem cliente que tá tudo bom, que não reclama de nada. Por isso tem público para todo mundo. Por isso que você tem que ser você tem que ser autêntico, que aí as pessoas vão se identificar com o seu trabalho e vão querer ir fazer o serviço com você. E essa questão de dar aula para as alunas, vamos dizer assim, é um grande crescimento também, né? Você própria acaba estudando mais, ainda aprimorando cada vez mais a sua própria técnica para poder ensinar, né? E você vai se superando mais ainda, né? Exatamente, eu sempre falo isso para as meninas, porque hoje, nesse ramo da beleza, é uma grande competição. É uma competição muito grande. Então, tem muitas meninas que têm medo de dar dica, têm medo de ensinar, que não gosta, porque acha, mas fulana vai começar a copiar o meu trabalho, né? Que nem eu, Fernanda, eu desenvolvi um método que eu trabalho, porque eu sofri muito no começo, os meus cursos não foram bons, eu não tive quem me ajudasse. Então, nesses mais de 2 anos, eu desenvolvi um método, né, que hoje eu chamo de método Águia, aonde eu tenho todas as minhas estratégias para me conseguir fazer um trabalho perfeito, entendeu? Então, assim, mas eu ajudo muita gente, dou muita dica, passo muita coisa, e as pessoas acham que você tá fazendo isso, você vai estar perdendo, né? Mas não é. Quanto mais você ensina, mais você abre espaço para conhecimento entrar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Porque eu dividi com você hoje, o meu ele multiplica. Ele vai só multiplicando. Porque eu já passei isso, agora eu quero passar mais. Porque vai evoluindo, vai evoluindo. Então isso me motiva a querer aprender mais para poder ensinar mais. É porque o ensinar cria links, né? Vai criando mais opções ou leques de aprendizado, né? Ou de como colocar em prática esse seu estudo, vamos dizer assim, né? A seu dia a dia. Porque a pessoa que fica muito engessada fica só naquele lá, né? Agora, quando você começa a passar, você começa a raciocinar em cima do que você está passando também. E você sabe o que é interessante? Quando você começa a passar o que você sabe, que você começa a colocar para fora o que você sabe, você começa a perceber o quanto você ajuda um monte de pessoas que às vezes está ali na sua rede social, que não fala nada, não comenta nada, que não curte nada, mas é aquela velha história, né? Mas leva vários prints. Leva vários prints, porque você vê que de uma forma ou de outra, ela tá se espelhando em você. Ela tá, porque para você gostar de alguma coisa, você precisa ver em alguém. É raro as pessoas que é autodidata. Não, eu descobri sozinha. Não, você viu em alguém. Eu vi, achei interessante, aí eu adapto da minha forma, né? E aí você vê as pessoas fazendo isso. Ela tá ali, ela às vezes não curte nada que você faz, não comenta, tá só ali de olho esperando o que ela vai fazer para mim poder fazer parecido. E eu vejo muito isso. Só que aí me deixa com mais gás para mim poder criar outra coisa diferente. Me deixa com mais gás para criar outra coisa diferente. Porque aí a cabeça fica trabalhando. Não, isso aqui eu já não posso fazer mais, porque já copiaram. Então agora eu tenho que fazer outra coisa. Aí eu tô sempre ali quietinha com a minha cabeça sempre trabalhando, né? Para poder estar criando. Às vezes, nossa, mas tá quietinha, mas a minha cabeça tá ali, ó, criando. É igual, assim, vou levar para um lado pessoal meu, tá? Dos haters, né? Muita gente não gosta de haters. Eu, particularmente, eu até gosto. Por quê? Porque os haters querem colocar algo de ruim na gente, né? Que a gente fez, ou deixou de fazer, ou falou, deixou de falar. Aí o que acontece? Quando o hater fala alguma coisa de mim, não tá falando de mim. Tá falando dele mesmo. Exatamente. Né? Uma situação que é pra ele. Então, mas aí o que eu penso? Só tô fazendo parênteses, tá? Por favor. E, por exemplo, em caso de relacionamentos, né? Não tem, assim, eu sei que você não é da área de relacionamento, mas eu vou só fazer um parênteses aqui, tá? Por exemplo, tem um relacionamento em que uma pessoa não aceita um pedido da outra pessoa, né?
E aí a pessoa que não teve o sim, vai se sentir rejeitada, né? Mas aí por que a pessoa se sente rejeitada? Por Por quê? quê? É porque dentro dela, ela se sente como se fosse incapaz ou não tão boa para a outra. Ou se sente inferior numa situação que a outra pessoa não aceitou, Uhum, né? Não sei se faz sentido, uhum. né? E por isso que ela pode reagir de uma reação enérgica ou de uma revolta, Sim. enfim, vários aspectos. Então, por isso que eu penso que o hater, só voltando, é bom pra gente estudar a si mesmo, inclusive, de É, como a gente vai reagir frente é. àquele hater, aquela reação de ódio Mas é que daquela nem você pessoa. falou, quando ele faz alguma coisa desse tipo, não é sobre você, é sobre o sentimento dele. Eu não tive ainda nenhum tipo de experiência assim, né? De alguém vir falar mal, de apedrejar, de falar alguma coisa. Graças a Deus eu ainda não passei Amém. por isso. Mas eu estudo muito na minha mente uma forma de agir, porque a gente vê muito isso acontecendo. Uhum. Mas não é sobre a gente, é Sim. sobre o que ele não consegue, e aí ele critica você. Geralmente é isso. Eu vi esses dias um post no Instagram, era sobre alguma coisa de alimentação, de academia, enfim. Uhum. É como se fosse assim, pra que ela é tão focada, come tão direito, não sei o quê, não precisa de tudo isso. Tá. E não era sobre isso, era sobre a pessoa que estava comentando. Eu não Aham. sou focada, eu não como É, direito, eu é, tenho preguiça. É sim. sempre isso, Aham. porque nunca vai ser sobre o que você tá fazendo, mas sobre ele. Sim. É sempre isso. Sim. Então, eu puxei esse assunto porque você começou a falar nessa parte aí, né? Realmente é interessante esse tipo de comportamento, né? Humano, vamos dizer assim, né? Não são todas as pessoas, claro, né? Não são Sim. todas. Ah, mas parece que tem gente que nasceu pra ficar ali olhando o serviço dos outros, sabe? Pra poder falar mal. Que é gostoso elogio. Elogio. Sim, A pessoa, às vezes, tá ali na tua rede social, ela tá sempre quietinha. Você vê que ela tá vendo tudo, mas tá sempre quietinha. Mas quando ela vê alguma coisa legal, ela vai lá, ela elogia. É muito bom você receber um sim, elogio. sim, sim, Aí, se você sim. recebe uma crítica que é uma crítica construtiva, Uhum. muito legal, beleza? Aí você tem aquela consciência, você fala, não, eu preciso melhorar. Agora, vem aquela crítica destrutiva, que é só pra poder acabar com você, e às vezes você não tá no momento legal, porque a pessoa não pensa nisso, que às vezes você não tá no momento legal, às vezes tá no momento ruim, né? Às vezes tá passando por algum problema financeiro, um problema emocional, no relacionamento, sei lá. E aí vem uma pessoa e descasca o teu trabalho. Aí pronto, acabou, eu não sirvo pra nada, eu não sei fazer nada, aí eu vou desistir. Tem gente que às vezes até desiste, tem gente que às vezes faz. Por isso tem um monte de gente que às vezes acaba se matando, por conta disso, né? Porque as pessoas vão ali, vão implantando coisas e a pessoa já não tá legal. Então é uma responsabilidade muito grande, apontar o dedo pro coleguinha. Isso é importante. E eu creio que. A gente está entrando nesse assunto, mas enfim, eu creio que é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? De saber quem é, o valor de si, da sua É, identidade, a gente né? precisa muito fazer isso. Eu tô Aham. aprendendo muito nesses últimos tempos a me conhecer. A saber quem eu realmente sou, as coisas que eu gosto, a, a, a ter a autoconfiança do meu trabalho, das coisas que eu faço, do que eu sei. Porque, querendo ou não, cada pessoa tem um tipo de personalidade. E às vezes o que você aparenta ser não é realmente o que você é. Né, que nem eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho, hoje eu trabalho muito essa questão de insegurança e tudo, mas eu Uhum. sempre tive desde muito pequena, acho que por muitas coisas que passou, enfim. Mas aí você vai aprendendo a se conhecer, o que você consegue, você descobre uma força que você tem, que nem você sabe de onde essa força vem, e você vai descobrindo. E é legal, porque quando você se conhece, você tá preparado para os ataques que vêm de fora. Justamente porque sabe o valor de si, quem é, a identidade de si, e aí o que se queira colocar algo que não é,
Não vai atingir, não vai chegar. E você sempre vai estar, não sempre, óbvio, porque ninguém nunca tá 100%, mas querendo ou não, você sempre vai ter essa sensação de satisfação, independente do que acontecer. Ou independente de quem vai estar com você, né? Se um amigo ou uma amiga vai te apoiar ou não, porque você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, você sabe seu potencial. Não quer apoiar? Beleza, mas eu me conheço, eu sei que eu consigo, né? Porque quando você fica na insegurança e dependendo, às vezes, de alguém, aí você acaba ficando mais para baixo. E é uma sensação muito ruim. Eu falo porque eu já passei dessa questão, dessa insegurança, de achar que eu não vou conseguir. Eu passei muitas vezes por isso. Muitas vezes. E é muito ruim, porque às vezes você fica se colocando de escora nos outros, né? Você fica ali, não, se a pessoa não estiver aqui, eu não consigo, né? Meu marido, ele me ajuda muito nesse quesito, porque ele tem, eu não sei como ele consegue, de ter essa coragem para fazer as coisas. Eu fico louca vendo isso, porque eu não tenho essa coragem toda, não. Mas eu vou aprendendo ali aos pouquinhos, mas de acordo com a minha limitação, né? Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é. Às vezes você se inspira em alguém, mas você não vai ser igual àquela pessoa. Nunca você vai ser igual àquela pessoa. Você vai se inspirar nela, mas você vai continuar sendo você. Você vai mudar algumas coisas e tudo, mas vai continuar sendo você. E se você abaixar a guarda, aquele medo, aquela insegurança toda vai voltar. Então tem que ficar ali se policiando. Show de bola. É interessante que você fala bastante sobre seu marido, tá? E aproveitando, eu vou falar uma palavra para você e dessa palavra, fale outra palavra, Uhum. tá bom? Família, Tudo. pátria, Nada. supremo, Deus. Deus. Minha vida. O que é a sua vida? Defina pra gente. Deus, sua vida. É, Sem ele, a gente não consegue nada nessa vida. Ele tem que ser a base de tudo pra gente. Quando você consegue colocar ele em primeiro lugar, as outras coisas elas não têm tanta importância quanto você acha que tenha. A gente vive hoje num mundo que você vê muita coisa ruim acontecendo, que você às vezes fica desesperado por conta de muitas coisas, literalmente, que estão acontecendo. Então, quando você tem essa conexão, quando você tem essa, literalmente essa conexão com ele, né, de você conversar, de você estudar, de você querer saber, então você consegue ter essa você consegue viver num paraíso espiritual, mesmo estando num mundo tão caótico quanto esse. Por isso que eu falo que é minha vida, porque sem ele eu não sou nada. Literalmente nada. É a base da tua vida. É a base da minha vida. A base da minha vida, a base da minha família. Foi o que eu aprendi desde que eu nasci. É o que eu passo para os meus filhos. E é a coisa que move a minha vida. É o que move minha vida. É um grande motivador, É o grande incentivo motivador de tudo. de tudo. Se eu tenho força hoje para enfrentar tudo nessa vida, é por ele, porque se não fosse por Deus, eu não conseguiria nada. Não conseguiria nada. Uau. Não fosse Deus, não teria nada. É Exatamente. impactante, né? Que muitas pessoas não têm, né? Essa crença ou essa percepção, né? De que há o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, né? O que a gente poderia falar para as pessoas que ainda não têm essa percepção? Não que a gente é contra essas pessoas, muito pelo Uhum. contrário. A gente ama essas pessoas, inclusive, né? Sim, Amar-vos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, com né? certeza. O que a gente poderia falar para as pessoas? A- Primeiro, tem que ter o respeito, né? Que nem você falou. Cada pessoa tem a tua crença, cada pessoa tem a tua religião, cada pessoa acredita em alguma coisa. Enfim, mas as pessoas que
tem aquelas pessoas que elas têm aquela, como a própria Bíblia fala, né? Que é a necessidade espiritual, que a pessoa está sempre ali buscando, que ela quer saber. Então, que ela continue buscando, né? Que ela continue indo atrás. Porque quando essa pessoa ela tem essa sede, essa fome, ela quer saber, ela quer entender os motivos e tudo, que ela continue buscando isso. Porque quando a pessoa ela está procurando, que ela está pedindo, que ela está orando, Deus, ele encaminha, né? Ele encaminha pessoas, ajudas, enfim. Que ela sempre continue buscando por respostas, por ajuda, que com certeza ela vai encontrar. Mas a gente sempre tem que ter o respeito entre todas as pessoas, porque da mesma forma que a gente quer respeito para nossa crença, para nossa religião, a gente também tem que respeitar as pessoas, né? Que respeitá-la é diferente de aceitar. Sim, mas o respeito, ele vem em primeiro lugar. Eu respeito você, você me respeita, e assim a gente consegue viver em sociedade tranquilamente. Sim, sim. Pois temos uma sociedade, né? E uma sociedade que haja paz, que haja harmonia, Com que certeza. haja o amor, Com certeza. né? Amor entre irmãos, né? Exatamente. Por assim dizer. Porque, né? querendo ou não, todos somos irmãos, né? Sim. Viemos todos dos mesmos pais, então a gente tem que ter esse amor ao próximo. E o que me marca muito na sua fala também, vou voltar um pouco ao assunto, o apoio do seu marido. Tá? E para as pessoas ou mulheres que não têm um marido como você tem ao seu lado, o que você falaria para elas? É complicado, né? Porque tem algumas que não têm, que estão sozinhas. Tem algumas que têm, porém eles não apoiam. Eu vejo muito isso, que eles realmente não apoiam. Tem alguns que não aceitem, que tem muita mulher aí que tá ganhando muito mais do que homem. E tem homem que não aceita. Então, às vezes, elas ficam tristes por não ter esse apoio, né? Mas muitas das vezes, a gente consegue ganhar as pessoas não por palavras, mas pelas nossas ações. Então, que elas continuem respeitando, né? Porque nós mulheres sabemos que os maridos, eles têm ali a autoridade deles em casa. Então, continue respeitando eles, continue amando, continue demonstrando pelas suas ações aquilo que você gostaria, né? Sempre trate as pessoas como você quer ser tratado. Que ali, devagarzinho, as coisas elas vão acontecendo. Ter paciência. E é uma construção, né? Sim, é construção. Uma Não construção. se for analisar toda a nossa vida, né? Vai fazer 17 anos que a gente tá junto. Então, a gente tá junto desde que a gente era adolescente, né? Eu tinha 18, ele tinha 19. Então, a gente passou por muita dificuldade, a gente passou por muitos problemas, né? A gente era muito novo, aí teve trabalho, ele trabalhava muito, e aí eu tive os meninos, muitas vezes eu tava sozinha, quando tinha que ir para um hospital ou sair da maternidade, muitas vezes ele não estava presente, porque estava trabalhando, e eu tive que ter essa paciência com ele, porque ele precisou passar por todo esse processo para hoje a gente conseguir ter um pouquinho mais de tempo, para a gente ter mais qualidade de tempo. Hoje a gente consegue, graças a Deus, a gente consegue viajar com as crianças. Se chegar, esse final de semana a gente não vai trabalhar, vamos ficar em casa, vamos fazer um almoço, vamos fazer um churrasco, a gente consegue fazer isso, porque a gente teve que passar por um processo lá atrás, né? A gente perdeu muita coisa lá atrás, mas a gente sofreu muito para amadurecer, para entender. E vamos continuar nesse processo aí de amadurecimento, porque ninguém é igual a ninguém. Então sempre vai ter esse embate, né? De pensamentos diferentes e tudo. Mas tem que ter paciência e o amor é a base de tudo, né? Porque aonde tem amor, aí vem o respeito, vem a paciência, aí você consegue esperar, aí você consegue respirar, contar até 10 e falar, não, é melhor eu não falar nada, é melhor eu ficar quietinha, ou não, então agora eu vou falar. Com amor você vai conseguindo enfrentar aí os embates do dia a dia da vida. Tem que ter muita sabedoria, né? Tem que ter muita sabedoria, não é fácil não. Fácil não. Mas é assim mesmo. E o grande desafio na tua vida, qual foi o maior de todos eles? E como você superou esse grande desafio? Você pode falar?
posso. Uhum. Eu passei por muita coisa. Eu não sei se eu consigo escolher um grande desafio, porque eu fui mãe com 14 anos. Fui mãe muito nova. Fui mãe com 14 anos e foi muito difícil. Muito difícil. Hoje eu vejo, o meu filho caçula tem 13. Eu olho pra ele, me dá pavor quando eu penso que eu fui mãe com 14. Então, eu não foi um desafio assim muito. E eu assumi o BO, entendeu? Eu fui, não carreguei filho pra dentro de casa, não. Eu fui viver, entendeu? Sofri muito, passei por muita coisa. Tive que amadurecer. Ser mãe não é fácil, não é nada fácil. Então, é um grande desafio ser mãe. Eu perdi a minha irmã assassinada. Foi um desafio muito grande também. Foi uma coisa assim muito difícil. Mas eu acredito que o desafio maior foi a doença do meu pai. Foi a doença do meu pai. Foi os 5 anos da doença do meu pai. Foi o que me desestruturou, que fez eu passar por muita coisa. Porém, hoje, eu posso dizer que eu tô aprendendo muito com isso. Porque o sofrimento dele hoje me faz ter força. Ser uma mulher mais forte, que eu não imaginava que eu era. Hoje eu tenho uma força que eu nunca imaginei que eu pudesse ter na vida. Nunca imaginei que eu pudesse ter essa força que eu tenho hoje, por conta desse desafio. Mas eu acho que foi, eu acho não, eu tenho certeza, foi a pior situação que eu passei em toda a minha vida, foi a doença do meu pai e a morte dele. É interessante porque a grande maioria das pessoas que passam por um grande baque, né, grande desafio, grande circunstância desagradável na vida da pessoa, após esse episódio, que há um grande crescimento do seu eu, do seu interior, do seu ser, Exatamente. né? E você está falando que você nem imaginava que poderia suportar ou superar, Não imaginava. Não né? imaginava. E hoje você vendo, há uma grande diferença do seu eu há 10 anos atrás, do seu eu totalmente. Totalmente. Uhum, É outra pessoa. É outra pessoa. Literalmente outra pessoa. Até o eu de 6 anos atrás, não precisa nem ser de 10. uhum, Até uhum, o eu de 6 anos atrás é totalmente outra pessoa. Não imaginava ter a mentalidade que eu tenho hoje, ter os pensamentos que eu tenho hoje, ter a resiliência que eu tenho hoje e ter a resistência que eu tenho hoje. Porque envolve muita coisa, né? Até a resistência para muitas coisas. E eu tenho que ter esse equilíbrio hoje, né? E isso vem, óbvio que tem que vir até de ajuda médica e tudo, de você ter esse equilíbrio de resistência, porque às vezes você pensa tanto que você precisa ser forte, que às vezes você acha que você tem que aguentar muita coisa. Então tem que ter esse equilíbrio também, entendeu? Você acredita tanto que tá ali, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, aí a pessoa vai acumulando, né? Não, eu vou aguentando, eu vou aguentando. Então tem que ter esse equilíbrio, uhum, entendeu? sim. Então é um processo. É uma coisa que eu aprendi, não, que eu venho Uhum, aprendendo. Que às vezes você passa por uma perda muito grande, uma dor muito grande, uma decepção muito grande. Mas ali na frente você vai ver que vai te servir para alguma coisa. Alguma coisa você vai aprender com aquilo ali. Não é possível que a dor ela foi tão grande, que ela foi tão devastadora que você não vai aprender alguma coisa com aquilo. Meu pai, ele aprendeu, doente ali, ele aprendeu que a importância de muita coisa, né? Ele aprendeu a dar valor a algumas coisas, né? Porque ele tinha uma personalidade e ele foi aprendendo muita coisa. Foi um processo muito grande. E a gente que acompanhou ali de perto, ali sempre ali com ele, conversando intimamente, sabendo aquilo que estava no íntimo dele. Sabe aquela conversa de perguntar assim? Eu perguntava para ele se ele imaginava que um dia ele fosse passar por aquilo, que ele ia se via naquela situação, e ele contar o que ele sentia, se ele tinha medo de morrer, se ele, sabe, essas coisas, essas conversas. Então, aquilo ali ele vai trazendo, você vai aprendendo, ouvindo a resposta da pessoa, sabe? Porque ele aprendeu. Então, a gente aprende também com as coisas que ele passou.
Uau. E qual é a sensação que você tem de 6 anos atrás para hoje? A sensação de você mesma, seu interior, do seu eu. Não sei se eu consigo Uhum, definir assim. ok. Eu Mas tenho uma sensação. é uma sensação de crescente, Sim, com certeza. Com né? A sensação é certeza. essa, né? É, De que eu você tenho uma expandiu. sensação boa Ok. do que eu tô me tornando. Do que Uhum. eu tô me tornando. Não só como profissional, óbvio que o profissional ele é importante de você olhar, né, e você falar assim, caramba, eu tô conseguindo, você não consegue porque você não parou, né, eu tô conseguindo chegar onde eu quero, eu tô construindo o que eu quero, porque a gente tem as nossas metas ali dentro do nosso serviço, a gente tem as nossas metas, então eu tô conseguindo, mas o meu eu, sabe, de olhar para 6 anos atrás e falar, cara, você eu não imaginava que você ia conseguir chegar, não, mas você chegou. Porque no passado muitas pessoas desacreditavam e hoje você olha e você fala assim: caramba, eu olho, às vezes eu olho no espelho e brigo comigo, mas às vezes eu olho no espelho e falo: cara, você é fera, você consegue. Pode ir que você vai. O que que você falaria para essa pessoa de 6 anos atrás? Hoje, o que você, o seu de hoje, o que falaria para essa pessoa de 6 anos atrás? A de 6 anos atrás, O seu eu, o eu de hoje, o que falaria para ela? para ela ter mais paciência, para ela ouvir mais a opinião das pessoas, ter mais paciência. E acho que era isso. Era isso que eu precisava. Ter mais paciência e ouvir mais. Oh. Porque eu sou muito ansiosa. Sou muito ansiosa. E eu trabalho isso hoje. Mas o meu eu de 6 anos atrás era muito mais ansiosa. Muito mais. Queria fazer muita coisa e acabava não conseguindo fazer nada. Oh. E o seu eu de 6 anos atrás, vendo você hoje, o que que ela falaria para você? Ah, com certeza ia dar uma boa de uma risada e ia falar: você conseguiu, né? Você conseguiu. Conseguiu, ou está conseguindo, né? Ou Sim, está sim, conseguindo, porque tem muita sim. coisa ainda para vir pela Sim, frente, muita sim, sim. coisa. Porque não para, né? Não, Nós. não para, não para. Olha, eu tenho muitos sonhos. Eu quero ver meus filhos casando, quero ver meus netinhos, né? Eu quero estar ali com a minha família toda reunida, porque a gente gosta muito disso, de estar todo mundo reunido, né? Umas pessoas se vão, mas outras chegam. Então a gente sempre tem que estar ali junto, todo mundo. Família. Show de bola. Isso é espetacular, né? É, É algo que é a base também, né? De uma sociedade também, né? exatamente. Sociedade que necessita de família, né? Puxa vida. Eu gostei muito da sua participação, sabe? É impactante. Você foi muito, muito transparente. Muito, assim... sabe? Você... Essa sou eu. Essa sou eu no meu trabalho, em casa. Eu sou assim. Às vezes eu posso não falar, mas eu vou sempre transparecer o meu sentimento, porque eu sou bem transparente. Se eu tô feliz, se eu não tô gostando da situação, você percebe, a minha cara ela fecha, ou então eu fico receosa. Se eu tô com medo também eu demonstro, eu não consigo montar um personagem, sabe? Não consigo ser um personagem. Não consigo. Justamente. Eu creio que muita gente que escutou o seu relato vai se identificar bastante. E, poxa E eu vida. fico feliz vo- de saber que a minha experiência de vida, ela pode ajudar outras pessoas. E esse é o meu foco. É que a minha vida, que a minha experiência, que o meu trabalho, que o que eu venho construindo em todo esse tempo, ele possa ajudar outras pessoas também a ver que elas conseguem também chegar onde elas querem, independente de onde elas querem chegar. Porque tem gente que quer, tem gente que gosta daquilo que está fazendo, né? Mas tem gente que quer buscar outras coisas. Então a pessoa tem que saber que ela pode chegar naquilo que ela quer,
né? Que ela não tem obrigações de, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso isso, porque a sociedade impõe. Não, a sociedade não impõe, você impõe o que você quer para você. Então, você pode chegar aonde você quer. Basta você ter o equilíbrio, você saber o que vem primeiro e colocar cada coisa no seu lugar e você consegue. Ótimo, perfeitamente. Agradeço muito. Agradeço muito a sua participação. Eu posso colocar a tua rede social aqui, né? Pode sim. Eu copiei, vê se eu copiei certo. É o Instagram, @Merak, com K-I, _ Oficial. Exatamente. Copiei Isso direitinho. mesmo. Meu estúdio ele tá localizado aqui na cidade de Barueri. Uhum. Isso mesmo, ali no bairro Graziella, na rua Birigui. Então, entrando lá no Instagram, Merak, _Beauty Oficial, tem um link lá que vai direto pro meu WhatsApp, pode me chamar, eu mando todas as informações, procedimentos de curso, de tudo que a pessoa precisar ali na área da beleza, a gente tá ali para poder ajudar. Legal. Eu quero que você dê o último recado para as pessoas aqui nessa câmera. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Falei tanto hoje. Mas, enfim, hoje eu queria falar basicamente com as mulheres, né? Nós mulheres hoje, a gente vive numa sociedade e muitas das vezes a gente se sente massacrada de achar que não vai conseguir chegar na onde a gente quer. Primeiro a gente precisa definir a meta que a gente quer, né? Porque o sonho é nosso, então a gente tem que saber, não é o sonho das pessoas, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Defina a sua meta, trace ela, coloque cada coisa no seu lugar e vai em direção ao seu objetivo, que independente de circunstâncias, aonde a gente quer chegar, a gente consegue. Bom, é isso aí. Fernanda, muito obrigado. Deus abençoe, sucesso, tá? Nos seus empreendimentos, na sua vida, na sua família, no maridão, nas crianças, tá bom? Tá certo. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, sigam a gente, tá? Os nossos canais aqui. E nos vemos até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.